Bom dia, pessoal. Vamos finalmente encerrar os princípios implícitos para ficar daqui para frente em direito administrativo com a incumbência de tratar dos atos administrativos, né, que será o próximo assunto. Meu nome é Guilherme, né, eu sou servidor público. Para quem não me conhece, eu atuo na 2ª Vara Criminal da DPE do Rio de Janeiro. Entrei no concurso de 2019, né, que foi o último. Aliás, é interessante falar isso, né? Esse projeto pode ser que engate depois no concurso da Defensoria, que vai vir logo em seguida, está previsto aí para 2026. Mas a gente não sabe ainda, então por enquanto o nosso foco, né, quem tem muitas prioridades não tem nenhuma, por isso o nosso foco é o MPRJ técnico, com complementos que eu farei nas próximas semanas do conteúdo de analista, né? A parte de contabilidade pública e administração. Basicamente é isso, porque no mais as provas são muito similares. Tem alguns detalhes e a gente vai trabalhar isso também. Eu vou fazer aqui uma breve revisão do princípio da autotutela, né? Que é o poder da administração, por exemplo, anular seus próprios atos ou revogá-los, né? Conforme diz a súmula, acho que é 3, enfim. O número não importa, 473, deixa eu buscar ela aqui, eu até leio ela. Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, né, segurança jurídica, e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial, né? Lembrando que o judiciário faz apenas uma apreciação de legalidade sobre os atos administrativos. Ele não pode se imiscuir no mérito dos atos praticados pela administração pública, né? A capacidade de revogar um ato é da administração pública e somente dela, de revogar um ato próprio, um ato praticado por ela, quando ela julga que esse ato naquele momento, naquela ocasião, por algum motivo, não é conveniente, não é oportuno, ela pode revogar esse ato. Não significa que o ato tinha vício algum, nem problema algum, tá? Às vezes atos com pequenos vícios são convalidados, mas isso aí a gente vai ver na teoria dos atos administrativos, que vai ser o próximo assunto. Essa foi uma breve revisão da autotutela, né? Para a gente passar para o próximo princípio, que a coisa tem que andar. É o princípio do contraditório e da ampla defesa. Eu já falei tanto nele, que eu vou fazer a leitura aqui do artigo 5º, inciso 55, que é... Veja por que ele é um princípio implícito. Porque não está escrito na Constituição, está assegurado ao cidadão o contraditório e a ampla defesa. Não tem isso escrito expressamente na Constituição. Mas implicitamente, tacitamente, está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então não está escrito, são princípios da administração, parará, contraditório e ampla defesa. Mas ele está ipsis literis escrito na Constituição e com a sua definição. Por isso ele é chamado de princípio implícito. Esse ele é quase explícito, mas realmente ele não está escrito aqui o princípio do contraditório. Está escrito só que é assegurado o contraditório e ampla defesa. A partir daí a doutrina passou a considerar um princípio implícito e cai bastante em prova, né? No material aqui do professor diz que a incidência é baixa, ele deve ter suas razões, porque eles têm acesso a estatísticas, né, dos assuntos que caem mais, porém, nós já falamos bastante de contraditório e ampla defesa na parte da organização do MP e em outras aulas de constitucional, então eu acho que por hora isso é suficiente. Quem tiver dúvida, pergunta no chat.
Princípio da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, certo? Conforme leciona Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Vocês vão ouvir muito falar nessa professora em administrativo, creio eu que ela ainda é viva, e ela dedicou a vida dela ao direito administrativo, produzindo obras, né, de doutrina. Segundo ela, esse princípio abrange dois aspectos: a presunção da verdade dos fatos e presunção da legalidade. O que seria isso? A presunção de que os fatos alegados pela administração, nos quais se baseiam os atos que virão na sequência, são presumivelmente verdadeiros, né? Como representantes legítimos do povo, os administradores, eles gozam da presunção de verdade quando eles alegam um fato, ou quando eles praticam um ato, até que se prove o contrário, né? E presunção de legalidade. Também presume-se que quando o administrador está praticando um ato administrativo, presume-se que aquele ato está de acordo com a lei. Então, a presunção de legalidade, presunção de verdade dos fatos. Isto é, segundo ela, né, abre aspas aí para a professora, né, de que o ato foi praticado com observância das normas legais pertinentes, certo? Então, eu vou pegar aqui do material do professor Antônio Daudi, dando aqui os créditos a ele, né, usando de forma didática o material. Ele tem aqui um comentário interessante. É preciso destacar que se trata de presunção relativa, ou seja, porque é possível você provar o contrário. O administrador alegou um fato, ocorreu um fato na administração e, baseado nesse fato, praticou-se um ato administrativo. Essa presunção é relativa, né? Em direito, quando ela é relativa, a gente chama iuris tantum. Juris escreve assim, tantum, com M no final. Ou seja, ela admite prova em contrário, certo? E quem deve provar que o ato é ilegal, ou que se fundamenta em fatos inverídicos, é o particular. Ou seja, o ônus da prova, no caso dos atos administrativos, vai ser sempre do particular, né? Ou seja, a inversão do ônus da prova. A administração vai lá e alega, faz uma determinada alegação. Você praticou isso, por conta disso você vai sofrer uma sanção. Ou você está na seguinte situação e por conta dessa situação você deixa de ter direito aos benefícios X, Y, Z. Cabe a você provar que o administrador está enganado e ele admite. A presunção relativa, iuris tantum, ela permite que você vá lá e exerça o quê? O contraditório e a ampla defesa, que eu acabei de falar, que foi o princípio anterior, né? E aí essa característica, né, de presunção de veracidade e legitimidade, né, dos atos, ela nos leva a mais uma característica que também é um atributo dos atos administrativos, que é a execução imediata, né? Então, as decisões administrativas, elas gozam de autoexecutoriedade, ou seja, a administração decidiu, ela de pronto já pode pôr em prática aquilo que ela almeja, né? Aquela decisão que ela tomou, e praticar o ato administrativo. Não precisa esperar alguém, nem provar para ninguém que aquilo goza de veracidade, goza de legitimidade, está de acordo com a lei, legalidade, etc. No entanto, né, assim, a administração, em geral, ela pode colocar em prática suas decisões sem ter que submetê-las ao Poder Judiciário. No entanto, era isso que eu ia dizer, o Judiciário está sempre pronto ali para receber um particular que vai dizer, olha, a administração errou ali, e provocar o Judiciário, e aí o Judiciário vai atuar via Ministério Público, seja lá como for, para verificar se realmente as coisas ocorreram de acordo com a lei, né, de forma legítima, de forma legal. E aí nós temos agora o princípio da segurança jurídica, né? Já está quase acabando. Nós falamos muito dele, mas eu vou ler, né,
é um princípio que trata da estabilidade das situações jurídicas. Imagina assim, você não, né? Mas o seu avô, o seu pai, a depender da sua idade, se aposentou. Aí ele já está há 10 anos aposentado. Aí entra um presidente lá e faz uma reforma da Previdência, dizendo que o seu pai não cumpriu os requisitos da nova lei, entendeu? E que a lei antiga não vale mais, e seu pai vai ter que voltar a trabalhar para poder cumprir mais tantos anos de requisito e tanto tempo de contribuição. É justo isso? Não. Né? Então, a segurança jurídica é necessária para causar estabilidade na sociedade. As pessoas terem certeza que elas têm aquele direito, no caso uma aposentadoria, ou um outro benefício qualquer, ou uma outra condição favorável qualquer, e saber que ela pode ter certeza que vai dormir hoje e acordar amanhã gozando desse mesmo direito. Ela não vai perder esse direito por uma arbitrariedade do Estado, seja, né, uma nova lei maluca que surgir, um novo ato praticado por um chefe do executivo. Então, enquanto viger o nosso regime constitucional, tá, lembrando, se surgir uma nova Constituição pode mudar tudo, certo? Mas seria um processo absurdamente complicado de se pôr em prática. Por conta disso, eu vou ler aqui a Lei 9784, né, que eu já falei ontem no comentário sobre o edital, que essa lei vai cair. Tá? Ainda que não esteja escrito lá no edital, vários dispositivos dela são aplicáveis a questões de prova. No artigo 2º ela diz: a administração obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Olha quantos princípios eu falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 princípios. Sendo que na lei de licitações e contratos são 22. Todos esses princípios foram lidos nessa aula e nas aulas anteriores sobre princípios. Vá lá no meu material e busque, ou nos vídeos ou nas lives, se foi anterior. Aí eu começar a fazer vídeo gravado, né? Que você vai encontrá-los lá. Não deixe de estudar esses princípios, entendeu? Eu, inclusive, subi no grupo do Telegram um vídeo meu que eu considerei um vídeo legal, achei um vídeo bom, com um bom conteúdo, e ele tinha uma visualização. Eu tenho já, estou com o vídeo já com quase 100, e tem esse vídeo que eu considerei muito bom, muito esclarecedor sobre a organização do MP, e ele tinha até hoje, com quase um mês, uma visualização. E eu fiquei com um pouco de pena dele, né? E botei ele lá para o pessoal assistir, e algumas pessoas assistiram. Agora ele tem 5 ou 6 visualizações. Cara, eu estou fazendo isso para mim, eu assisto o vídeo, porque eu gravo o vídeo e depois eu assisto para ver se ficou bom. E em que eu tenho que melhorar. Agora você que é candidato, você vai ter que pegar lá e assistir o vídeo. Ou se você não fizer isso, tenha o seu material, que no seu material também vai ter lá. Não é uma praga, se não assistir meu vídeo não vai passar, não. Pelo contrário, você pode muito bem passar sem assistir 1 segundo das minhas transmissões, desde que você pegue o seu bom material de um bom curso de concurso e estude da maneira correta. Então, eu vou fazer um comentário breve aqui, citação de doutrina, né, do material. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, há uma série de institutos jurídicos que refletem a proteção à segurança jurídica, como a irretroatividade da lei, ou seja, a lei não pode retroagir. No caso, a lei penal, por exemplo, ela pode retroagir? Pode. Tem uma exceção, se for para beneficiar o réu. O cara cometeu um crime X, lesão corporal, a pena, vamos dizer que seja de 2 a 4 anos. Aí houve uma reforma no Código Penal, a pena passou a ser de 1 a 3 anos. Ela vai retroagir para esse réu. Se ele já cumpriu os 3, ele foi condenado a 4, ele vai receber o alvará de soltura, né? E vai estar quite com o Estado. É a única exceção que eu conheço da lei retroagir, certo? No geral, não é possível.
Então ele fala como a irretroatividade da lei, ou interpretações, as interpretações acabam ganhando formato de lei, né? Aspecto de lei, a doutrina, a jurisprudência, a manutenção de atos válidos, né? Um ato é feito, concede um direito, ele é mantido. A teoria do funcionário de fato, que é o que? A gente falou do agente putativo, o maluco que vai lá e se disfarça de policial, consegue uma farda e atua corretamente, vai lá e efetua uma prisão dentro da lei, faz tudo direitinho e tal, leva o cara para a delegacia, vai alguém lá, faz o APF, auto de prisão em flagrante, tudo. 2 horas depois os caras descobrem que ele não era policial, que era um maluco qualquer. Beleza, esse cara vai responder lá, né, na esfera lá, penal, né, por um crime, né, um crime, não sei se falsidade ideológica, não sei exatamente qual vai ser o crime, mas os atos que ele praticou vão ser mantidos, porque ele fez uma coisa correta, ele manteve, ele cumpriu a lei, entendeu? Ele prendeu o cara. Então, mais um fato, né? É a teoria do funcionário de fato, né? O agente putativo, além da decadência, prescrição, preclusão, uso capião, convalidação de atos legais, a coisa julgada e o direito adquirido. Uso capião nós não vamos falar, porque provavelmente não vai cair para a gente. Decadência, prescrição e preclusão, sim, que são institutos do direito processual que nós vamos abordar em momento oportuno. E aí tem aspectos, né, da segurança jurídica. Proibição da interpretação retroativa, né? Na Lei 9784 a gente tem interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vetada a aplicação retroativa de nova interpretação. Ou seja, não pode voltar, mudamos de ideia, agora a interpretação é outra. Manutenção de atos inválidos, é a história que eu falei do policial, né? Ele aconteceu de forma inválida, mas, enfim, o cara fez tudo certo e tal, depois ele vai responder, mas o ato que ele fez, não se trata do cara maluco lá com esse vestido policial, né? Mas se trata de que o que ele fez goza de presunção de veracidade e legitimidade, porque ele estava usando uma farda. Então, um particular que vê o identifica como policial, né? Por exemplo, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido essa possibilidade, né, de manutenção de atos inválidos nas situações em que o prejuízo resultante da anulação for visivelmente superior àquele decorrente da manutenção do ato ilegal. É o interesse público norteando a decisão. Vamos supor, não, esse cara é um policial fake, é um farsante, vamos desfazer a prisão, vamos soltar o criminoso. Isso traz muito mais prejuízo à sociedade, o criminoso não vai responder, não vai ser punido pelo crime, a pessoa que foi assaltada vai se sentir lesada, entendeu? Por isso a manutenção, às vezes, não é sempre, de atos inválidos, né? Por relação custo-benefício. Tá? Outro aspecto é a fixação de prazo para anulação de atos. Isso tem a ver com prescrição, que a gente acabou de falar, né? O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, ou seja, atos que beneficiam alguém, decai. Na verdade, não é a prescrição, eu falei, é decadência. Ele decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Se o cara tiver enganado alguém para conseguir aquele direito, aí ele pode perder mesmo depois de 5 anos. Mas em situações normais, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para destinatários decai. A decadência dele é em 5 anos. Isso caiu na prova, se eu não me engano, do Senado que eu fiz. Caiu esse dispositivo. Igualzinho, copiado e colado. E tinha outros lá parecidos, com um erro aqui, outro erro aqui, e tinha esse lá certo. Era a questão certa. Nunca mais eu esqueci isso. Outro viés, né, da segurança jurídica é a regulação dos efeitos já produzidos pelo ato ilegal.
né? Diferentemente da decadência, aqui não se mantém o ato ilegal. O ato administrativo é anulado, porém sem efeitos retroativos. Ou seja, é uma situação que eu vou pegar o exemplo aqui da Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela dá um exemplo. Situações incertas, né, inseridas no controle concentrado de constitucionalidade de leis, em que, por maioria de 2/3 dos membros do STF, pode-se modular os efeitos da decisão. No mesmo sentido, admite-se a regulação dos efeitos de súmula vinculante por parte do STF. Então, o que é isso? Houve uma decisão jurisprudencial do STF, para tentar... Está muito juridiquês, né? O STF tomou uma decisão. Essa decisão ela beneficiou uma série de pessoas e tal, prejudicou outras. Tempos depois eles vão modular essa decisão, vão tentar adaptar, porque as decisões do STF não são votações, são decisões proferidas ali em plenário, né? Uma súmula vinculante e outros tribunais que também emitem jurisprudência. Então depois eles vão ver, porra, cara, essa nossa jurisprudência aqui ela tem que ser corrigida mais aqui, mais assim. Então isso é possível, regular efeitos já produzidos pelo ato ilegal. Então se um ato foi ilegal de acordo com aquela súmula que foi emitida por um tribunal superior, ele pode ter seus efeitos modulados, entendeu? E, de repente, a condenação pelo ato ilegal ela vai sofrer uma mitigação, vai ser menor, ou até pior, isso vai depender, né? Aqui é importante, tá, a gente pegar isso. Isso é um assunto que eu, inclusive, tenho que estudar mais, eu confesso que é um assunto que eu não tenho pleno domínio, que é o controle de constitucionalidade. E isso está no edital, na parte de administrativo. Então, depois eu marquei já aqui, botei um asterisco bem grande aqui no meu PDF, para a gente voltar a isso e eu poder explicar com mais propriedade e trazer mais exemplos práticos, tá? Manutenção de atos praticados por um funcionário de fato. Foi aquela história que eu falei, o exemplo que eu falei do policial. Ou pode ser um maluco que vai lá, bota um terno, paletó, entra numa repartição pública e mente para alguém e diz, não, fui nomeado e tal. O cara que está lá na repartição não vai pedir a designação dele para olhar, normalmente não. A não ser que o chefe esteja lá. Ele tem que se apresentar ao chefe. Se o chefe não tiver, os funcionários lá, que estão lá trabalhando, vão continuar trabalhando. Ah, beleza, prazer, tal, eu sou fulano. Aí o cara senta lá, abre o computador e começa a fazer um monte de coisa lá e vamos dizer que ele faça coisas certas. Começa a trabalhar normalmente lá como um analista processual. Botou um paletó, foi lá. Depois que descobrirem que é uma farsa, isso não vai demorar muito, tudo que esse cara fez vai ser considerado legítimo, porque ele praticou tudo dentro da lei. Apenas ele que vai sofrer sanções, né? E aí, princípio da confiança legítima. Isso me lembra também um concurso que eu fiz do TJ Paraná, em que caiu, nunca tinha caído, que eu soubesse, essa expressão, confiança legítima. E caiu, e na época muita gente reclamou. Eu errei a questão, um monte de gente errou a questão. E o princípio da confiança legítima consiste no sentido subjetivo do princípio da segurança jurídica, né? Trata-se, portanto, da segurança jurídica sob o ponto de vista do destinatário dos atos e normas legais, proibindo-se comportamentos contraditórios por parte do Estado. Certo? Gravem isso. Depois que ele caiu, ele acabou caindo outras vezes e aí passou a ser uma figurinha já mais ou menos conhecida. Tá? O princípio da confiança legítima busca proteger o cidadão que de forma legítima confia, deposita suas expectativas na licitude dos atos praticados pela administração. É o exemplo que eu dei do policial falso, do servidor farsante, ou de qualquer outra coisa. Ou de um servidor que foi ilegalmente nomeado, tomou posse, depois encontraram um vício lá na nomeação dele e ele teve que ser exonerado. Mas enquanto esse cara trabalhou, as pessoas que foram atendidas por ele tiveram a confiança legítima de que ele era um representante do Estado e estava exercendo aquela função. E não cabia você prejudicar essas pessoas que foram beneficiadas com atos dele, que ele concedeu alguma certidão,
concedeu algum direito, prestou algum serviço público àquelas pessoas. Por quê? Porque elas têm esse viés subjetivo da segurança jurídica, confiança legítima. Pô, ele olhou, entrou numa repartição pública, tem um cara atrás do balcão ou dentro de uma sala com outros funcionários, não tem como você desconfiar. Esse cara teve uma ilegalidade na convocação dele, na nomeação dele, ou descobriram depois que o diploma dele para exercer aquele cargo era falso, e aí ele foi demitido, entendeu? Mas enquanto ele trabalhou ali, é a confiança legítima, é a parte subjetiva da segurança jurídica, certo? Então a gente está quase acabando, vamos acabar com isso logo. Princípio da boa-fé. Segundo a Maria Silvia Zanella de Pietro, mais uma vez ela, o princípio da boa-fé pode ser extraído do princípio da moralidade. A boa-fé pode ser visualizada sob o prisma objetivo, já por outro lado, que se refere à conduta legal e honesta, ou subjetivo, que diz respeito à crença do sujeito de que está agindo corretamente. O agente tem consciência de legalidade. Você pressupõe isso, que um policial que te aborda, com todas as ressalvas aí, que há arbitrariedade às vezes por parte da polícia, mas vamos falar em condições normais, você presume que ele está fazendo tudo certo ali ao te revistar, ao te abordar, ao te pedir documento. Assim, sob o prisma subjetivo, alguém que sabe que sua atuação é ilegal estaria agindo de má fé, certo? Um exemplo de aplicação do princípio da boa-fé está na súmula 249 do TCU. Então, mais uma jurisprudência aí para você botar no seu material. É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas de boa-fé por servidores ativos e inativos e pensionistas em virtude de erro excusável, ou seja, desculpado, um erro que pode ser perdoado, de interpretação da lei por parte do órgão, entidade ou parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. Ou seja, é dispensado que você tenha que devolver algo que, por um erro lá na contabilidade do órgão, um detalhezinho, você recebeu R$100 a mais. Aí, 6 meses depois, o órgão fazem lá uma auditoria, entrou R$100 a mais para esse cara, R$30 a mais para esse cara. Meu amigo, já era. Você recebeu esse dinheiro, você é um servidor ou é um particular que recebeu por outra razão qualquer aquela quantia, você não vai ter que devolver. Já foi, é uma quantia insignificante, ela foi entregue de boa fé, você recebeu de boa fé, você nem se tocou que estava recebendo a mais do que deveria. Então, e no mesmo sentido nós temos que os pagamentos devidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Então, aqui ela já vai, esse recurso já vai aqui, não vai no sentido contrário, vai no sentido similar, pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo. É a mesma coisa, Um falava mais do particular, o outro falava mais do servidor público, certo? Então nós temos dois entendimentos aí que vão no mesmo sentido. A partir daqui eu vou encerrar, porque a gente vai ter o princípio da hierarquia, que nós vamos ver depois com mais calma, e outros princípios que não são muito importantes, certo? Eu vou deixar isso para depois. Eu vou entrar em atos administrativos e aí, mais na frente, a gente faz para dar uma relaxada, porque atos administrativos vem pesado, a gente vê esses princípios aí que restaram, que são princípios de baixíssima incidência em prova, e muitos deles, como é o da hierarquia, que seria o próximo, nós já falamos sobre ele, ok? Então vou ficando por aqui, um grande abraço aí, bom dia.